Graça e paz, meus irmãos, bom dia, Deus abençoe. Rapidamente aqui uma reflexão para as nossas vidas. Como sempre eu gosto de estar meditando numa palavra, meditando em algo. E nessa manhã eu me deparei aqui nas minhas reflexões com uma história muito conhecida que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 ao 27, que nos conta a história de Geazi, ou Geazi, como alguns chamam, o servo de Eliseu. Vocês lembram, né? Aquela cura de Naamã, quando Naamã ele recebe, aliás, ele é recebido por Eliseu, ou não recebido, né? Porque Eliseu mandou um recado apenas para ele se banhar, dar 7 mergulhos no rio Jordão, e ele aí vai mergulhar no rio, e aí depois de 7 mergulhos ele é curado daquela lepra. A Bíblia diz que ele ficou limpo, sua pele ficou com uma pele de bebê, e depois ele quis presentear a Eliseu, e Eliseu rejeita, né, aquele presente, aquela lembrança, aquela riqueza. E Naamã vai embora e atrás Geazi vai escondido de Eliseu, o servo de Eliseu, Geazi, vai escondido mentindo, e ele adquire e toma para si aquela riqueza que Eliseu rejeitou. E aí depois ele esconde aquilo e se apresenta na presença do profeta. E o profeta pergunta: de onde vens? E ele diz que teu servo não foi a lugar algum, tal. Aí Eliseu diz: olha, o Espírito Santo me revelou para onde você foi, tal. E aí vem aquela consequência que a consequência, ela é atitudes que vêm acompanhadas de atos, ou seja, resultado de atos cometidos com sequência, ou seja, as coisas têm sequências, né? Aquilo que se faz costuma-se pagar um preço muito alto por aquelas práticas, e daí foi que Geazi ele começou a pagar. E eu estava aqui meditando exatamente isso: quando Deus quer dar vitória e jogamos fora. Imagina você que Geazi tinha um privilégio de viver ao lado de um homem que nem o poderoso Naamã conseguiu ficar um minuto. O poderoso Naamã não conseguiu encostar perto de Eliseu. Todo mundo sabe que Eliseu não saiu. Ele mandou o recado, mas ele não saiu. Então, nem o poderoso Naamã conseguiu estar próximo de Eliseu, mas Geazi ele tinha esse privilégio. Agora imagina você viver ao lado de quem cura, viver ao lado de alguém que tem o dom de Deus para curar. Nunca ficará doente. Olha quantos privilégios se tem de aprender, de estar ao lado, de obter aprendizado, um crescimento espiritual. Enfim, quanta coisa boa é poder desfrutar e de estar ao lado de homens como o profeta Eliseu. Você já imaginou você ser contemporâneo e viver, ser servo de um homem tão conhecido na Bíblia, tão respeitado, a ponto de uma menina dizer lá: olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta Eliseu? Olha só que confiança o povo tinha naquele homem, e Geazi ele compartilhava desse momento. E melhor, a Bíblia diz que todos os profetas, todos os homens de Deus tiveram seus sucessores, né? Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Paulo, Timóteo. Então, naturalmente, Geazi, quem sabe, poderia ser o futuro sucessor de Eliseu. Quem é que depois da partida de Eliseu estava ali próximo, aprendendo o ofício, estava ali aprendendo? Quem era que ia crescer tanto? Lógico que ele não sabia, mas tinha a vitória na mão. Geazi tinha vitórias nas mãos. Tinha tudo para ser feliz, para ser um homem que hoje a Bíblia estaria, quem sabe, contando uma outra história em relação a Eliseu. Em relação a Geazi. Ele estava sendo preparado porque não adianta pular etapas. Hoje, você sabe que a gente vive num mundo de muita brevidade, de muita precocidade, né? Muito precoce, onde as pessoas se preparam, nenhum querem ser isso, querem ser aquilo, sem nenhuma estrutura. Mas Geazi não, ele estava acompanhando milagres, orações, estava acompanhando coisas feitas por Eliseu, e seria, quem sabe, futuramente um grande profeta. Talvez no futuro Geazi iria fazer coisas, quem sabe, maiores até do que Eliseu. Mas vamos lá. 3 pecados, eu estava analisando aqui, destruíram, 3 pecados destruíram partes, ou quase que toda a vida do profeta Eliseu, mas que afetaram coisas importantes demais na vida de Geazi. Primeiro, os 3 pecados destruíram a vida, destruíram a família e o ministério de Geazi. Que pecados foram esses? Primeiro, a vida.
a saúde, perdão. Por quê? Porque Geazi, ele ficou doente. E ele não só ficou doente, mas como toda a sua geração entrou numa cadeia hereditária da lepra. De onde veio isso? Do pecado de Geazi. Então afetou a sua saúde, afetou os seus, nunca mais a saúde foi a mesma, porque isso veio como consequência dessa desobediência. Família. Bom, todos ficaram leprosos. A família, imagina o coça-coça que era na vida de Geazi. Imagina, filhos, netos, bisnetos, toda a geração de Geazi passou a ser leprosa. Mas assim, o que mais eu reflito aqui é a área ministerial, o sacerdócio, a vida do profeta, leproso, o ministério. Quantos profetas hoje leprosos, né? Quanta gente hoje com ministério que não dá, que não rende, sem saúde, sem força, não consegue progredir. Existe sacerdote leproso? Existe sacerdote assumindo consequências de atos e atitudes que nunca dá certo? Será que você conhece alguém? Bom, aconteceu isso aqui com Geazi. Quais foram os pecados que afetaram a vida, a família, o ministério, tudo que Geazi ele teve como consequência? Primeiro, eu listei aqui 3 pecados. Ele estava o tempo todo diante da bênção, perto da bênção, mas recebeu maldição. Como pode alguém perto da bênção receber maldição? É a mesma coisa de Judas, né? Judas o tempo todo com Jesus, mas ele no final acontece o que aconteceu, ele não soube aproveitar, ele não soube usufruir daquilo que estava sendo ensinado. Quantos membros que tem um bom pastor que ensina a Bíblia, que ora, que se preocupa, mas não se preocupa muito com isso e buscam outras coisas, buscam os seus próprios interesses, querem pastorear a si mesmo, querem seguir os seus próprios instintos, fazem como Geazi, que foi atrás de obediência a Eliseu e vai lá, adquire para sua riqueza. É assim que tem muitos membros que congregam com bons pastores, mas pastoreiam a si próprios, não ouve a direção, não ouve aquilo que é dito por eles, não sabe que andar na bênção, eu mando em mim mesmo, eu faço o que eu quero, eu acho que eu tenho o direito de fazer o que eu quero, e aí assume depois consequências desses atos. Não adianta só estar perto da bênção, mas é aquilo que Deus disse para Abraão: seja uma bênção, seja tu uma bênção. O primeiro pecado foi a ambição de olhar uma riqueza e não aguentar ver aquela riqueza ir embora com Naamã. Não, eu preciso correr atrás daquela riqueza. Meu profeta Eliseu, ele errou. Ele sabe, aquilo ali a gente poderia ficar rico, e olhou mais o lado material do que aquilo que é espiritual. Colocou os olhos naquilo que não era dele, vendeu aquilo que não era dele, ou seja, foi buscar aquilo que não era dele, foi atrás daquilo que não era dele. Então ele vira um ladrão, né? Vira alguém que mentiroso, alguém indigno de confiança. Então a ambição cegou Geazi, a ambição fez deixar de enxergar que Eliseu seria revelado e que Deus mostraria e que aquilo teria consequência, mas a ambição cega muita gente. O segundo pecado foi a mentira. João 8,44 diz que o diabo ele é pai da mentira. Deus odeia a mentira. Quantas vezes a Bíblia fala de mentira? Acho que 102 vezes a Bíblia fala sobre mentira. Eu sempre digo que pior do que mentir é mentir, não se arrepender, não confessar. E tem gente que mente por brincadeira, tem gente que mente por nada, tem gente que mente por coisa alguma. Mas não adianta, porque Deus é o Deus da verdade, contempla tudo, e foi isso que aconteceu. Eu não fui a lugar algum. Você sabe que essa síndrome de fugir, de não assumir consequências de erro, um grande obstáculo para chegar perto de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O terceiro pecado pecou e não confessou. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia, está aqui no livro de Provérbios, capítulo 28. Eliseu deu uma chance, né? Da onde vem? Quem sabe se Geazi dissesse assim: me perdoe, meu Senhor, eu fiz o que era mal aos seus olhos, eu desobedeci, eu fui lá e peguei a riqueza.
Olha a chance, a oportunidade. Ele errou, ele deixou os olhos crescerem em cima daquele que não era dele. Ele foi, ele se escondeu, ele praticou um ato escondido. Tem muita gente fazendo isso. Depois ele pega e esconde, achando que aquele que ficaria encoberto, e a Bíblia diz que não tem nada encoberto que não seja revelado. Depois, quando se aproxima, Eliseu pergunta de onde vem, dá ele uma chance, tipo, confessa, Geazi. Confessa para que você tenha vida, confessa para que você tenha paz, confessa os teus erros. Ou seja, é como se Deus estivesse sendo para muitos hoje: confessa aquilo que está te matando, confessa aquilo que está destruindo a tua alma, aquilo que está secando os teus ossos, confessa aquilo que está tirando a sua vitalidade espiritual, confessa aquilo que faz de você não ser mais aquela pessoa que gostava de louvar, de cantar, de pregar, de estar na igreja, no culto, orando, lendo a Bíblia. Confessa aquilo que está tirando de você a comunhão com Deus, confessa enquanto é tempo, para que Deus possa restaurar a sua vida, restaurar a sua sorte. Quando o profeta pergunta, quem sabe ele torcia, dizendo a Eliseu: confessa. Dentro de si, quem sabe Eliseu estava pedindo para que ele confessasse. Ele deu uma chance para ele, né? Mas o que acontece? Geazi mantém a sua mentira. Ele deveria ter as suas necessidades. Ele tinha as suas necessidades. Quem sabe olhar aquela riqueza, Geazi, ele queria mudar a sua vida, era uma esperança de subir de vida, de crescer, e muita gente está deixando Jesus, deixando a verdade, buscando seus próprios interesses, porque não quer ter paciência, porque quer ser apressado, quer pular etapa, não quer esperar o tempo de Deus, o tempo da exaltação, porque Geazi, ele teria um futuro promissor, tanto ministerialmente, que tanto Deus o sustentaria, de nada ele teria falta alguma, mas ele achou que esse seria um meio mais rápido. O meio mais rápido talvez nunca seja o melhor para nós. Aquilo que nós achamos que é melhor para nós, nem sempre é o melhor de Deus, e os planos de Deus precisam estar acima dos nossos planos. O desejo de Deus precisa estar acima dos nossos desejos. As nossas vontades têm que estar abaixo da vontade de Deus, que prevaleça sempre o que Deus quer para a nossa vida, porque Deus sempre tem o melhor. Talvez aquilo que você quer demore um pouquinho mais, mas quando Deus fizer, faz bem feito, e não adianta nos precipitarmos. Deus quer nos dar tudo ao seu tempo, como diz Eclesiastes 3. Se não hoje, porque Ele sabe que hoje não é o melhor momento, né? O carro que eu desejo, a casa que eu desejo, a vida que eu desejo, no momento de Deus, tudo vai se concretizar. A riqueza de Naamã, torcedores para Geazi. A Bíblia diz em Provérbios que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então temos que saber semear, regar, esperar e colher. Semear, regar, esperar e colher. Semear, plante com lágrimas, porque aquele que planta com lágrimas cegará com alegria. Plante com paciência, porque o Salmo 40 diz: eu esperei com paciência. O salmista diz no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência é uma virtude. A paciência é saber que você está orando, não vem hoje, mas Deus vai trazer, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai realizar, mas é no tempo de Deus. Então tenha paciência. Enquanto você tem paciência, vai semeando. O Salmos diz: aquele que planta em lágrimas cegará com alegria. Quem anda e chora, aquele que anda e chora, né, vai sem dúvida trazer consigo seus molos, vitória. Então sei que está chorando, sei que é difícil, mas não tome decisão nenhuma precipitada, porque nenhuma decisão precipitada, eu vejo isso na Bíblia e vejo isso no dia a dia. Nunca vi ninguém tomar uma decisão precipitada e se dar bem. Tenha calma. Enquanto isso, vai plantando a tua vitória, vai regando ela com lágrimas, vai regando com luta, e espere o tempo de Deus para que você venha ter uma boa colheita, para que Deus ele venha te dar a vitória, para que Deus venha te abençoar. O Salmo 26 diz que aquele que semeia em lágrimas se regará com alegria. Está na prova? Cante. Não pode, tem hora que você não pode nem ofertar, nem dizimar, mas sabe, irmão, fica com paciência no Senhor. Faça aquilo que é certo, regue com lágrimas, porque Deus vai te dar vitória. Não faça como o Geazi, não jogue fora a sua vitória, não saia da posição, não se precipite, mas espera no Senhor, porque na hora certa Deus vai te honrar, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço, em nome de Jesus.